E passamos agora à análise destes temas que estão em destaque nesta segunda-feira, com as habituais presenças de Luís Gonçalves da Silva e Bernardo Trindade. Boa tarde aos dois. Obrigada pela vossa presença. Vamos começar aqui pela subida do preço da água, que é hoje admitida pela Ministra Assunção Cristas em entrevista ao Económico. Quanto é que deve aumentar? Deve ser um aumento significativo? Não deve aumentar? Bom, deixe-me uma posição de princípio. Eu tenho simpatia pela Ministra Assunção Cristas. É uma senhora, é uma pessoa que conheci no Parlamento enquanto deputada, tutela um ministério que é um super-ministério, em algumas matérias até contraditórias, nomeadamente o investimento agrícola com a compatibilidade entre ambiente e ordenamento do território. É um setor que, ao contrário do turismo, que é uma atividade onde desenvolve competências, não é superavitário, ou seja, onde o país tem um déficit crónico em termos do seu saldo de balança comercial, designadamente com a forte dependência ao nível dos cereais e das rações, que consomem efetivamente uma grande parte da nossa capacidade de produção e, nomeadamente, da colocação no exterior. E há domínios, nomeadamente que a Ministra tutela, onde claramente devemos ter, de facto, algum cuidado, nomeadamente na exposição pública. Ou seja, hoje a questão da água, que é, digamos, o tema central desta entrevista, mais do que muitas vezes estar a pedir ou a suscitar a colaboração de todos os utentes, designadamente aqueles que são os consumidores, é importante, no fundo, olhar para a capacidade pública e perceber, nomeadamente, se temos resposta e uma capacidade de intervenção. E o que verificamos, nomeadamente em relação a esta capacidade, é que hoje estamos a falar de um montante de desperdício. Eu não falo não só na orgânica, mas sobretudo na capacidade de produção, que deixa muito a desejar. A circunstância de termos hoje 40% a 50% de desperdício, quando o benchmarking europeu aponta para valores entre 15% a 20%, esta alteração, nomeadamente em termos de capacidade de investimento para que estas perdas não aconteçam, não tem que ser, ou esse financiamento não tem que ser necessariamente pedido aos utentes. O que temos, no fundo, que perceber é se, do ponto de vista de modelo de negócio, de modelo de gestão, estamos, no fundo, a cumprir aquelas que são as exigências, nomeadamente em termos daquilo que é feito um pouco além fronteiras. E esse é, basicamente, o desafio. Ou seja, não é possível, uma vez mais, pedir sacrifícios adicionais àqueles que são os utentes, que estão hoje manifestamente sobrecarregados, é sobretudo perceber se a capacidade de gestão, a capacidade de intervenção, a capacidade de otimização de recursos pode de facto ser feita de outra forma, e esse é provavelmente o grande desafio que a Ministra, neste domínio, tem para lançar os portugueses. E nesse sentido, esta gestão privada, esta concessão da gestão em vez da privatização pode de facto ajudar à eficiência? Bem, deixe-me só começar por dizer o seguinte, eu acompanho integralmente o que disse o Bernardo. Eu acho que, de facto, neste momento temos em Portugal um problema. A ineficiência e a ineficácia económica está a ser transportada para aumentos. Aumentos caem nos utentes. Eu acho que isso não é a melhor forma de resolver os problemas. Aliás, não acontece só na água, acontece na justiça, acontece na saúde, acontece em quase todos os setores. E, portanto, não se resolve os problemas aumentando exponencialmente, independentemente agora de estar em causa ou não um aumento exponencial, mas não, em tese não se resolve os problemas aumentando exponencialmente qualquer preço, porque isso impede que um conjunto de pessoas, e neste caso estamos a falar de um bem essencial, que é a água, tenham acesso a esse bem, repito, que é essencial. Respondendo à sua pergunta, enfim, acredito que a gestão possa ser melhorada nos termos em que referiu. Agora, há uma coisa que nós temos que perceber. Se o Estado assume por natureza e estruturalmente que não é capaz de gerir nada bem, então temos que fazer, se calhar, uma reflexão mais profunda. Porque em cada setor em que há um problema em que nós entramos, a conclusão é sempre o Estado não tem capacidade, o Estado não conseguiu fazer, se calhar o Estado não consegue mesmo fazer. Mas então que se faça uma reflexão profunda sobre a reforma do Estado e sobre o que o Estado deve ou não e pode ou não fazer. Porque nós estamos a pagar, neste momento os portugueses estão a pagar com grandes sacrifícios a ineficiência, a falta de capacidade e muitas vezes a falta de visão do próprio Estado e dos próprios políticos. Acha que esta concessão da gestão é a melhor das hipóteses ou devia optar-se pela privatização? Se for,
Enfim, não tenho... E haverá diferenças substanciais na prática? Depende, enfim, do ponto de vista jurídico há diferenças, do ponto de vista prático pode não haver por uma razão muito simples, depende de como for negociada a matéria. Sendo negociada, independentemente de um dos dois modelos, aquilo que eu lhe digo é uma coisa muito simples. Espero que não sejam cometidos os erros que foram, por exemplo, nas parcerias público-privadas. E que nós estaremos, não sei bem por quantas gerações, a pagar. E, portanto, a única coisa que eu peço ao Estado e como contribuinte é sejam feitas todas as prevenções, seguranças e cautelas necessárias para a defesa do erário público. Este é, de resto, um dos pontos que tem que ser precavido nesta gestão concessionada. Não, é essencial, porque, repare, para além da eficiência económica, é importante também perceber que, no fundo, os destinatários desta atividade somos todos nós. Todos nós, no fundo, para funcionar, basicamente, enquanto ser humano, temos, no fundo, que ter água disponível. E, portanto, este é um equilíbrio que está, neste momento, sempre atual e que é, sobretudo, importante. É que, no fundo, a resposta não seja pedindo mais sacrifícios. É, sobretudo, perceber se a capacidade instalada é hoje bem gerida e se há hoje exemplos internacionais que, no fundo, apontam nesse sentido. Enfim, a roda já foi inventada há muito tempo e, portanto, é preciso, no fundo, seguir esses bons exemplos e penso que a intervenção pública pode, de facto, dar essa resposta. O que é que falhou nas águas de Portugal ao longo destes anos? Ou seja, é, sobretudo, no fundo, perceber que hoje esta capacidade, este modelo, teve de facto sinais menos positivos. Aliás, a Ministra evidencia isso ao longo da entrevista. Acho que neste domínio é importante, no fundo, seguir este caminho de melhoria. Agora, a resposta não pode ser sempre batendo naquele que é, no fundo, o destinatário. É, sobretudo, perceber que, do ponto de vista de modelo de negócio, de modelo de organização, de modelo de gestão, possamos, no fundo, ter respostas diferentes. E a uniformização de tarifas é um ponto importante, isto para terminarmos este assunto? Não me parece. Eu tenho sempre muito receio das uniformizações, seja sobre o que for. Aliás, ainda recentemente vimos que as regras depois vão tendo exceções. Eu acho que antes de termos os princípios, convém termos um estudo profundo sobre as efetivas necessidades. E depois, então sim, estabelecer os princípios e abrir naquilo que se justifica ou não as exceções e não ao contrário, que é definir regras gerais absolutas, imperativas, é só isto, e depois vai-se abrindo exceções, chega-se a um ponto já não sabe qual é a regra e qual é a exceção. Chamo apenas a atenção para um ponto. Nós nunca tivemos, em Portugal, um debate profundo sobre o modelo e a organização das águas. Nunca tivemos. E é uma coisa que nos interessa a todos. E, portanto, acho que é um ponto central em que deveria ser lançado esse debate. Porque é uma boa oportunidade. É uma belíssima oportunidade, e, aliás, os jornalistas têm um papel redobrado, uma importância redobrada, que as pessoas se envolvam nesse debate para que assumam também a sua responsabilidade. Porque, eu repito o que disse há pouco, nós continuamos a identificar erros e a transportar o risco ou a transportar o custo desses erros para o utilizador. Não é possível continuar nessa política. E, portanto, identifiquemos os erros, identifiquemos o modelo, uma discussão pública sobre o assunto, envolvemos os destinatários, que somos todos nós. A água é um bem essencial, enfim, eu diria, aliás, é um elemento essencial da dignidade da pessoa humana. A pessoa precisa da água, mas depois também há um conjunto de atividades que precisam de água. E há um conjunto de promessas políticas feitas ao longo destas décadas, nomeadamente áreas de Portugal que teriam mais água ou que precisariam de água e que continuam sem ter. Portanto, é todo este debate que, na minha opinião, não pode ser visto apenas, enfim, como é aqui relatado um pouco sobre o custo. Isto é apenas o fim da história. Temos que ir à causa dos problemas. Eu acho que este é um excelente momento para lançar esse debate. Já olhámos aqui então para a eventualidade do aumento do preço da água, agora olhamos para a realidade que é o aumento dos combustíveis, isto quando em 2008 o preço do barril era mais caro, ainda assim tínhamos os combustíveis mais baratos e temos também um euro forte face ao dólar, portanto, o que é que justifica estes aumentos? Bem, eu acho que há aqui três situações. Primeira situação, há aqui um déficit de concorrência. Há aqui uma necessidade de intervenção do regulador da concorrência. Enfim, eu não estou convencido, não sei se mesmo se alguém estará, que não há concertação de preços, que não há aqui algo que se passa, não é por coincidência, que aumentam todos ao mesmo tempo, diminuem todos ao mesmo tempo, e portanto eu acho que o regulador aqui deveria insistir, analisar, perceber e explicar às pessoas o que se está a passar. Porquê é que não está a funcionar o regulador?
esse é um outro debate que podemos fazer sobre a regulação em Portugal. A regulação em Portugal não funciona, nem nunca funcionará enquanto continuar com esta multiplicidade de modelos, enquanto continuar com as escolhas, com os critérios como são feitas e enquanto o próprio regulador continuar sem fiscalização. Mas isso, enfim, entre outras causas, acho que é um debate muito importante. É um debate muito importante porque as entidades reguladoras foram assim um ovo de Colombo, que é, quando foram criadas e depois foram sendo multiplicadas, que foi retirar o desgaste ao Estado, pondo umas pessoas sobre a capa, algumas são, muitas não são, sobre a capa da independência. Enfim, depois podemos ver como é que muitas delas são escolhidas, o que é que as leis dizem, etc. Mas não me desviando do assunto. Segundo ponto, relativamente aos combustíveis. O Estado, eu acho que devia aqui fazer uma reflexão, quer saber se justifica a carga fiscal que neste momento os combustíveis estão sujeitos ou se estamos a entrar num efeito perverso em termos económicos. É muito fácil e pensar que imediatamente teremos vantagens nisso. Exatamente. Exatamente o que eu ia dizer. Os dados de gestão orçamental, embora não precisássemos de gestão orçamental, qualquer manual ou de finanças públicas o explica, mas a execução orçamental está bem fresca na nossa memória, demonstra os efeitos perversos que pode acontecer. E eu julgo que, em termos de combustíveis, isso pode estar a acontecer. Não falo só apenas nos milhões de portugueses que metem o carro na garagem e que com mais custos pessoais, enfim, que depois também repercutem no seu dia-a-dia e no seu trabalho. Então falo também dos profissionais. Sim. E essas depois poderão ter que refletir esses aumentos também nos preços. Como é evidente, há um princípio que é o aumento de custo repercute sempre, enfim, salvo uma ou duas exceções, sempre no utilizador. E, portanto, esse trabalho eu acho que o Governo deveria fazê-lo. Terceiro ponto, que é uma dúvida que eu tenho. Há uma ou duas empresas em Portugal que continuam a ter preços de combustíveis bastante mais baixos que os outros. Porquê? São respostas a perguntas como estas que eu acho que o regulador tem a obrigação de dar. E acho que todos nós gostaríamos de saber. Pergunto-lhe o que é que o Governo pode fazer, flexibilizar o ISP, como, por exemplo, pedia a Associação de Revendedores. Ou seja, dizer-lhe o seguinte, eu, relativamente a esta questão, eu reforço a ideia que o Luís estava há pouco a defender relativamente à capacidade, no fundo, de fiscalizar toda a regulação. Não está em causa a competência das pessoas, enfim, o seu percurso académico, mas o que é importante é, no fundo, que os cidadãos, no fundo, tenham esta capacidade, não só de se rever no Governo, mas rever nesta opção pela regulação, em que, sobretudo, se garantia que havia alguém que intermediava este relacionamento. E o que é evidente hoje é que, resultado um pouco de uma carga fiscal elevadíssima, nós temos não só os combustíveis muito elevados, mas temos também, e simultaneamente, digamos, uma combinação de preços que é mais evidente, sobretudo nos maiores núcleos populacionais. Eu tive a oportunidade, na semana passada, de estar em Espanha, onde a carga fiscal sobre os combustíveis é substancialmente menor, e o que reflete é que, nomeadamente na comunidade fronteira, nomeadamente portugueses, estão neste momento a abastecer no país vizinho com a consequente angariação de receita fiscal e a consequente retoma económica, nomeadamente dos revendedores de combustível, e perceber que, nomeadamente nas comunidades fronteiras, o que se verifica é que, mesmo em território nacional, há uma diferença de combustíveis entre revendedores. Chega a ser de 7 cêntimos. Deslocamos-nos para os grandes centros populacionais e esta diferença tendencialmente reduz-se ao mínimo, nomeadamente nas autoestradas, onde é até ridículo olhar para um painel publicitário de anúncio de combustíveis e perceber que não há alteração rigorosamente nenhuma. E o que é importante é, sobretudo, perceber o que é que a Autoridade da Concorrência tem vindo a fazer nesse domínio, o que nos sentimos enquanto cidadãos... Ou não tem vindo a fazer. O que nos sentimos enquanto cidadãos é manifestamente desprotegidos relativamente a esta matéria. Outra questão que foi, aliás, referida por vós há pouco, tem que ver essencialmente também com a questão das portagens, nomeadamente. Ou seja, o que se verifica é que, com o aumento substancial ao nível quer da taxação, quer ao nível dos impostos, quer ao nível dos sacrifícios pedidos às pessoas, nomeadamente aos utentes, o que se verifica é que a atividade económica resultante destas atividades cai drasticamente. Ou seja, e nomeadamente, estamos a falar de variações que vão entre os 20% e os quase 50%. Execução orçamental, combustíveis, portagens, ou seja, aquilo que, em tese, apontava para um aumento da capacidade, no fundo, de gerar receita fiscal via impostos ou via taxas, estão indiscutivelmente abaixo daquilo que é a perspectiva. Porquê? Porque o país está, no fundo, mergulhado numa grave crise económica e em que, sobretudo, deviam existir sinais claros
que, no fundo, apontassem em sinal contrário. O que verificamos aqui, infelizmente, perante esta persistência, teimosia, em, no fundo, não alterar o status quo, o que verifica é que o consumo acontece noutras paragens que não o nosso, com as implicações ao nível das contas nacionais. Deixa-me só referir um ponto, só por falar em portagens. O que se passou este fim de semana, relativamente aos turistas e às centenas de pessoas que se tiveram que agrupar em fila para pagar, é a pior imagem, o pior cartão de visita, a pior forma de receber os turistas que pode acontecer. Isto nem 1 milhão, ou 2 milhões, ou 3 milhões de campanha para gastar em marketing ou em campanhas de publicidade relativamente ao nosso país apaga. A melhor forma que nós temos é de tratar bem quem cá entra. E aquilo que se passou este fim de semana deve nos fazer refletir. Nós falamos muito do turismo, mas nós não podemos tê-los a entrar e a empurrá-los para sair, como aliás aconteceu este fim de semana, que houve várias pessoas, enfim, que se compreende, estando à chuva e algumas horas em fila para fazer o pagamento de uma portagem, pegaram no carro e regressaram ao seu país, como aliás eu também o teria feito se isso me acontecesse, por exemplo, em Espanha. Temos de avançar então para esta questão de Moçambique, da visita do Primeiro-Ministro a Moçambique, onde vai alienar parte da participação do Estado na barragem de Caurabaça a um bom preço? Ou seja, não vou discutir porque não tenho neste momento informação suficiente para eu há pouco aferir. Eu ouvi os 77 milhões de avaliação, representando 15%. Agora, eu não tenho neste momento dados que permitam aferir se é ou não um bom preço. O que eu diria é o seguinte: do ponto de vista macroeconómico, acho que também soubemos que 4,5% do PIB mundial fala português. E acho que, sobretudo, a capacidade que Portugal, enquanto destino exportador, no fundo, de colocar não só bens, mas serviços em países que resultem, no fundo, da nossa comunidade muito alargada, é indiscutivelmente positivo. E, aliás, noutras ocasiões, já discutimos aqui a capacidade, no fundo, de apostar nestes destinos enquanto colocação das nossas exportações. É importante que, ao mais alto nível, o país se faça representar e, sobretudo, tendo esta capacidade, no fundo, não só tratar desta questão em concreto, onde provavelmente não se justifica a presença de Portugal neste momento, aproveitar estes momentos para mostrar Portugal e as suas capacidades. É uma boa forma. Eu concordo com o que o Bernardo disse, mas tem apenas um mas, e o mas é saber se foi ou não um bom investimento. Portugal, neste momento, não está em condições de se dar ao luxo, se é que alguma vez esteve nas décadas de democracia, de se dar ao luxo de fazer maus investimentos. E os números há pouco referidos na peça revelam, no mínimo, que poderá não ter sido um bom investimento. E isso deve-nos fazer refletir sobre o futuro. Nós temos, naturalmente, que ajudar povos amigos, mas temos, principalmente, que resolver os problemas graves dos nossos concidadãos entre fronteiras. Muito bem, vamos avançar para outros temas e já voltamos, então, a conversar.